viajantes da vida! Bem-vindo a mais um capítulo do Família em Foco. Esta semana me perguntaram, nossa, mas por que meu filho mudou tanto quando entrou na adolescência? Isso acontece frequentemente no atendimento fraterno. Pais que chegam falando que tinham crianças dóceis, obedientes e agora estão lidando com um verdadeiro terrorista dentro de casa. Mas essas mudanças são muito intensas para eles também. Tenhamos paciência e respeitemos os espíritos quando eles passam pela adolescência no corpo físico. Nós já passamos por isso, devemos lembrar disso, não é? Quanta confusão, as mudanças no corpo, os caracteres sexuais secundários aparecendo, o interesse sexual sendo despertado e também as mudanças no nosso psiquismo. Preocupados com isso, os pais se perguntam, onde é que eu errei? Por que parou de brincar de boneca? Por que parou de brincar de carrinho? Por que agora quer revista, quer jogos de ação, quer sair para balada com os amigos? Será que sou eu que estou fazendo alguma coisa de errado na educação desse menino, dessa menina? E aí a Lúcia Moisés, no seu livro Nas Mãos Amigas dos Pais, tem um capítulo inteiro sobre a adolescência. E vale a pena falar ou ouvir o que ela tem a dizer sobre as preocupações dos pais nesse momento. Olha só o que ela nos diz. Os porquês se multiplicam a fervilhar na cabeça dos pais, que a essa hora já estão desesperados, sem saber o que fazer, que medida tomar. Para eles é como se fossem dormir achando que está tudo sob controle com a prole, e acordassem com um ET dentro de casa, mas não é mesmo, gente? Não é exatamente isso que tem acontecido? Algumas pessoas dizem, ai, meu filho foi dormir e acordou desse jeito, será que trocou de espírito lá no mundo espiritual? Não trocou, não. Uma vez que o espírito se liga ao corpo físico, ele permanece ligado a ele até o final da existência. Mas Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, aprende com os benfeitores espirituais a causa disso. Lá na questão 385, olhem só aí na tela que vocês vão perceber claramente. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? Especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? E os espíritos respondem para Kardec, olha só, hein, gente? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Isso já é uma dica interessante de que essa rebeldia aí não é exatamente rebeldia. Mas olha o que os benfeitores continuam dizendo. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, que adolescência tardia essa que o codificador observava no seu tempo, né? Se bem que hoje a gente tem uns adolescentes de 30 anos morando dentro de casa ainda, né? Mas voltemos aos espíritos. Surge-lhes o caráter real e individual. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. E aí a gente percebe, meus amigos, que na verdade a adolescente não se rebela. A adolescente se revela. O espírito se mostra tal qual é, mesclado com aquilo que ele recebeu de cultura, de ensinamento, de moralidade durante a infância. Daí a importância de nós destacarmos a infância e a evangelização da infância das nossas crianças, para que eles cheguem a ser adolescentes menos atormentados e menos atormentadores. Mas são transformações intensas no corpo físico, como nós já falamos, e também neurológicas. O cérebro muda, os receptores de prazer mudam, e por isso que às vezes os adolescentes ficam aquela criatura entediada, nada está bom, reclamam de tudo, mas essa fase passa. A Lúcia Moisés nos conforta, fazendo crer que essa fase passa. Olha o que ela nos diz no seu livro. Com um pouco de paciência e boa vontade, muita informação e, por vezes, uma ajuda profissional, então não vamos descartar que algumas vezes nós necessitaremos recorrer a um profissional da psicologia para tratar os nossos filhos e para nos ajudar a lidar com eles também, porque às vezes o tratamento precisa ser nosso. Voltando a Lúcia, é possível enfrentar a crise até que passe. Certamente ela passará. Basta que nos lembremos de nós próprios nessa fase. Aqui ela toca num ponto importantíssimo. Nós já fomos adolescentes, gente. Nós sabemos como é que é. Nós sabemos que vai passar. E aí, quando passar, tudo vai melhorar, tudo vai ficar mais tranquilo. Mas até lá, parece mesmo que os nossos adolescentes estão tumultuados. É o grupo, é as saídas para as baladas, são as saídas para as baladas, e a gente fica preocupado. E aí ela faz uma sugestão muito interessante. Vamos agir mais ou menos como fazia um grilo falante para o Pinóquio. Olha o que ela nos diz no livro.
Em qualquer situação, está reservada aos pais e educadores a tarefa de emprestar o cérebro para os jovens enquanto o juízo não vem. Quer dizer, já que o cérebro deles está em transformação, a gente passa a ser a consciência. A gente passa a ser o grilo falante dos nossos Pinóquios e Pinóquias para poder fazer com que eles tenham razão, pensem antes de agir. Mas voltando a Lúcia Moisés, olhem só. Cabe a eles orientá-los como verdadeiros anjos da guarda. Bem, eu prefiro anjo da guarda do que grilo falante, não é? E é importante a gente perceber que com essas indicações da codificação, do livro da nossa irmã Lúcia, nós vamos atenuar bastante as dificuldades no lidar com os filhos adolescentes. Mas eles são jovens. São jovens que frequentaram o centro espírita desde a evangelização, alguns deles. Então, também tem essa ação na sociedade. Darcy, nos ajude aí. Nos sabemos que você esteve agora recentemente, no mês de junho, no Congresso de Jovens Espíritas em Brasília, um momento precioso, ímpar na nossa sociedade espírita. E aí, fale para nós, como é que o jovem espírita está desafiado a ser jovem, por um lado, e espírita ao mesmo tempo, a respeitar os valores da doutrina espírita, sem se tornar um chato e, ao mesmo tempo, ser um transformador da sociedade. E outra coisa que nós precisamos da sua ajuda, minha amiga. Como é que as instituições espíritas podem aproveitar essa mão de obra preciosa do jovem espírita? Olá, Maurício, tudo bem? Essas questões são assim, muito importantes quando nós estamos aqui falando a respeito de crianças e de jovens que são realmente o futuro da nossa humanidade, não é? E você então pergunta, não é? A respeito do que é ser jovem, o que é ser espírita, né? Ser jovem espírita, né? Então eu estou aproveitando aqui algumas informações, se você reforçou a questão 385 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, o que acontece com a mudança de atitudes, de comportamento, não é, que ocorre nesse período, e é que o espírito começa a se apresentar tal como é. É interessante a gente lembrar, não é, que existem assim no dizer de Emmanuel 3.000 dias para você educar. A partir desses 3.000 dias que você vai fazer uma conta, fica mais ou menos aos 7 anos e meio, 8 anos, daí para diante, aquele espírito vai começar nesta encarnação, a ir apresentando certas características suas de espírito que estavam mais ou menos atrás desse véu da infância. Então, vai chegando a adolescência, e a adolescência é um período, no dizer de Herculano Pires, é o período mais complexo da vida do indivíduo. E aí a gente vai anotando, né? Porque, por exemplo, ele já não é mais criança, mas ele também não é adulto. E às vezes é exigido dele algumas atitudes que ele ainda não tem condição de dar pela falta de estrutura, né? Então, nós vamos ver que esse é um período assim bem complexo, e quando a gente diz do ser jovem espírita, eu tenho a impressão que o ser espírita nesta idade, ele precisa de uma construção que começou lá na infância. Então, desde cedo, nós estamos levando os nossos filhos à escolinha de evangelho, às aulas de moral cristã, e as informações, os conteúdos que eles vão aprendendo, né, vão como que sedimentando uma determinada posição que vai ficar mais clara na época da adolescência. Daí, nós estamos sempre conversando com os dirigentes das casas espíritas para que organizem melhor, né, esse trabalho com a infância, com a pré-juventude, com a juventude, no sentido desse jovem ter esse
espaço de discussão, de conhecimento da doutrina na casa espírita, também lembrando que muitos deles chegam amadurecidos espiritualmente e levados pelos guias espirituais. Então, quando nós começamos a falar de juventude, quando nós começamos a falar deste jovem na casa espírita, nós precisamos prestar atenção a este detalhe. São espíritos que já estão mais amadurecidos, não é? Moralmente, que chegam para conhecer. Aí você me pergunta, será que são todos assim? Nem todos são, mas existe uma coisa muito importante que é o grupo. Nesses grupos, não é? Estes espíritos vão se fortalecendo. Um serve de modelo, de ajuda para o outro. A gente sabe que nesse período a palavra de um companheiro de grupo tem um peso maior do que aquela mesmo dos pais. Então nós precisamos prestar atenção a este item, que é o do grupo da juventude. Aliás, era aquele grupo da infância que vai se organizando, que vai ficando juntos, e eles estão juntos na mocidade, eles vão juntos para a escola e formam aquela família espiritual. Então, daí a importância, a urgência de nós organizarmos, não é, este trabalho, esta atividade na casa espírita. E aí, Maurício, você fala a respeito de como as instituições espíritas vão poder utilizar, não é, essa mão de obra. Eu diria a você o seguinte: no instante, e aos nossos amigos, não é, que estão acompanhando, eu diria o seguinte: estes amigos são os trabalhadores da casa espírita que desde cedo vão poder estar integrados em todo o trabalho. Então é muito interessante quando nós vamos a algumas casas espíritas e a gente vê, por exemplo, as crianças na recepção entregando a página de abertura. A gente vai ver quando existem aquelas que em determinados dias da semana vão lá e fazem convites aos pais para que levem seus filhos à atividade de evangelização. Nós vamos ver os jovens lendo as páginas de abertura das nossas reuniões. Vamos vendo também aqueles que começam a ser os segundos ou terceiros elementos, não é? Que estão ali colaborando na secretaria, estão colaborando na livraria, na biblioteca, fazendo pequenos estudos. É dessa maneira que nós vamos aproximando a criança, aproximando o jovem dessas atividades e vamos transformando estes amigos em futuros trabalhadores. Você falou do encontro realmente em Brasília que eu estive. Lá estavam 800 jovens de todo o Brasil, animados, alegres, buscando discutir assuntos da maior importância para o movimento, e estarão trazendo para as suas casas espíritas essas discussões. O que cabe aos dirigentes? Abrir espaço. Às vezes, eu penso que alguns dirigentes acham que o jovem irá tomar o lugar dele. Não é bem assim, né? Nós precisamos abrir esses espaços para que o jovem participe, para que ele se interesse. Aos pouquinhos ele vai ajudando na orientação dos trabalhos da evangelização, ele vai participando das tarefas da casa, participando das atividades do movimento espírita,
E aí está a Comerge, aí estão os encontros de jovens, e tudo isso fazendo parte, não é, de um grande trabalho de evangelização da sociedade, né? Estes jovens que estão farão parte, né, dessa família espírita que vai estar formando a nova sociedade. Então, vamos ver com Viana de Carvalho, que ele diz assim: abracemos os jovens, valorizemos os seus trabalhos, entendamos que o Espiritismo é mensagem viva para a juventude. Fazendo dessa forma, nós estaremos fazendo a nossa parte. Oi, Darcy, nós te agradecemos muito. Suas palavras encerram com chave de ouro esse vídeo. Meus queridos, nós agradecemos a vocês também. E passamos então aqueles pedidos clássicos. Se inscreva no nosso canal, toque lá no botãozinho vermelho e logo depois no sininho para receber notificações. Toda semana tem vídeo novo nesse canal. Também pedimos que você dê o seu like, ou se você não ficou agradado desse vídeo, que dê o seu dislike. Mas participe, interaja conosco e, sobretudo, deixe o seu comentário. Muitos comentários dos nossos espectadores estão virando temas do Família em Foco. Darcy, mais uma vez, um grande beijo e muito obrigado. E muito obrigado a vocês, meus irmãos. Até a próxima. Tchau! Fiquem com Deus!